Vamos lá, pessoal, vou tentar responder essas questões aqui das aulas do PACA de forma um pouquinho mais rápida, por conta do dia e horário que eu consegui fazer alguns comentários, tá? Então vamos começar. Ó. Primeira questão da página 31. Quais são os 4 gases mais abundantes da atmosfera, tá? Tem na tabelinha, uma tabela na página 10, tá? São eles, né? O nitrogênio, o oxigênio, argônio e o dióxido de carbono. Se ele estiver levando em consideração o vapor de água, ele entra aqui ó, com uma maior concentração do que o argônio, embora uma concentração variável, tá? A água tem concentração variável. A2, por que a pressão do ar diminui com o aumento da temperatura? Quando você aumenta a temperatura, você produz convecção. Tá? Então, o ar quente, ele sobe. Daí, um ar frio ao redor vai ocupar essa região. E, como bem sabido, as massas de gases, eles buscam ir da alta pressão para a baixa pressão, né? Então, tem a ver com isso, né? O movimento de massas gasosas. 3. Porque a densidade do ar é maior próximo à superfície da Terra por conta da gravidade, né? Quanto mais próximo da superfície da Terra, maior a concentração de gases e o que faz com que a pressão, sendo maior, reduza mais o volume do ar. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui massas gasosas na superfície da Terra. Vamos imaginar duas regiõezinhas aqui, uma região mais elevada e uma região mais baixa. A região mais elevada tem uma massa de ar menor do que a região mais baixa, né, uma massa menor acima dela, exercendo uma pressão sobre ela. Isso quer dizer que a pressão aqui ela é maior, então a pressão lá embaixo, vou chamar aqui de P1 e aqui de P2, a pressão lá embaixo é maior que a pressão lá em cima. Tá? E pensando só na questão da pressão, isso já faria com que o gás seja mais compactado. Uma outra maneira de você pensar na questão 3 é que a matéria ela tende a se aproximar mais da superfície da Terra, ela tende a ir no sentido da força gravitacional. Então é natural que embaixo tenha mais moleculinhas do que lá em cima, que geralmente elas estão lá justamente por terem maiores velocidades, né? Ela acaba não sendo capturadas por camadas mais inferiores da atmosfera, tá? 4. Qual das duas exerce pressão maior na superfície? Uma massa úmida e quente ou uma massa fria e seca? Parece contraintuitivo, tá? Porque parece que a massa úmida tem mais água, então ela vai ter uma pressão maior, mas é o contrário, tá? A massa quente, o ar quente, ele vai subir e ele vai acabar levando ali a umidade. Em comparação com a concentração na atmosfera de nitrogênio, a massa molar do nitrogênio é de, se eu não me engano, 28, né? 28 gramas por mol. Já a água é 18. Então, quer dizer, em termos de massa molecular, o nitrogênio ele é mais pesado, vamos dizer assim. Então, ele tende a ficar mais embaixo, tá? A questão número 5. Sob pressão constante, caso a temperatura aumente, o que acontece com a densidade do ar? PV igual a nRT. Vamos usar a equação, a equação de Clapeyron, desculpa. Sob pressão constante, então esse cara aqui ele não vai mudar. Se a temperatura aumentar, o volume aumenta. Então, se tem uma porção de gás que ocupava um certo volume, agora passa a ocupar um volume maior. Isso quer dizer que a densidade diminui. Densidade é massa por unidade de volume. Se aumenta o volume, diminui a densidade, né? Questão número 6. Porque o topo das montanhas são mais frios do que os locais com altitudes mais baixas. Então, uma das razões para que isso ocorra é porque regiões mais baixas, elas tendem, né, a absorver, ou melhor, a receber o calor que é absorvido do solo. Então, você tem aqui regiões mais baixas e mais elevadas, né? Daí você tem massas de gases aqui, ó. Vou desenhar massa de gás de outra cor. Sei lá, verdinho. Então, você tem massa de gás aqui, eu estou desenhando as massas de gás no entorno, tá? Beleza? A massa de gás próxima da superfície, ela vai receber parte desse calor que foi absorvido, né? E vai se aquecer. Tá bem perto ali da região de fonte de calor.
Essa outra parte, embora tenha a questão do aquecimento dela também, ela vai receber menos a radiação por metro quadrado. Por exemplo, pensa só, essa areazinha aqui, ó, recebeu a radiação que veio nessa região aqui e aqueceu só essa região. Agora pensa em toda essa montanha, vamos supor que o Sol esteja a pino, só como exemplo. Então toda a radiação recebida por essa regiãozinha aqui, ó, que em termos de desenho meu é até menor do que essa, ó, vou chamar isso aqui de área 1, tá? Área 1 e área 2, área 1 e área 2, toda essa radiação recebida nessa área que é menor, ela tem que ser redistribuída por tudo isso aqui, ó. Então acaba gerando um menor aquecimento. O nome disso é insolação, tá? Então, as regiões mais baixas tendem a ter mais insolação, regiões mais elevadas, principalmente montanhosas, tendem a ter menos insolação, né? Pensando ali na superfície. E, além disso, se você pensar numa massa gasosa de ar, né? Que se desloca e por alguma razão ela sobe, ao subir a pressão diminui, tá? Ao diminuir a pressão, aqui eu vou falar de uma coisa que eu não sei se o professor falou, eu acho que não, que é a primeira lei da termodinâmica, tá? Quando um gás ele se expande, ele precisa de energia para empurrar o meio ao seu redor. Ao empurrar o meio ao seu redor, ele consome energia. De onde que ele tira? Da sua energia interna, da sua temperatura. Então, um outro fator que vai influenciar é o que a gente chama de expansão adiabática. Quando o ar sobe, ele tende a se expandir devido a pressões menores, e isso também é um fator que faz com que a temperatura caia, tá? Então, insolação, proximidade do solo e expansão adiabática acabam explicando por que ar próximo à superfície tem temperaturas, ou melhor, próximo ali da crosta mesmo, né? Relevos mais baixos ou menores altitudes, tem temperaturas maiores, tá? 7. Qual a fonte de calor para a troposfera e para a estratosfera? Explique os fenômenos associados com essas observações. Para falar da troposfera e a estratosfera, acho que é interessante a gente voltar aqui na página número 20, tá? Aqui a troposfera está muito próximo da superfície do planeta, então a principal fonte de calor é a radiação absorvida pela própria superfície. Já a estratosfera é a região onde tem mais ozônio, né? Então é a região onde tem mais absorção de energia ultravioleta, tá? De forma bem simplificada é isso. Então, troposfera, posso dizer que é o infravermelho, que é absorvido pela superfície, né? A radiação é absorvida pela superfície reemitida na forma de infravermelho, e a estratosfera tem a ver com o ultravioleta, tá? Aqui tem a ver com o solo e aqui tem a ver com o ozônio, tá? 8. Quais são as camadas da atmosfera e quais são os dois fatores que definem o gradiente à medida que nos afastamos da superfície da Terra? Os dois fatores, né? Voltei aqui para a página 25, achei mais fácil dar o print, tá? Então, é a troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. E os dois fatores são, vou voltar lá para a pergunta, né? Pressão e temperatura, tá? Então, quais são os dois fenômenos, né? Os dois fatores que definem o gradiente, tá? Então, os dois fatores é pressão e temperatura. Quando a gente fala de gradiente, a gente está falando de variação de alguma coisa escalar, tá? De um escalar. Então tem que ser alguma coisa representada por um número, não um vetor, então não tem seta. Então, pressão e temperatura são dois escalares, tá? 9. Quantos moles existem em 1 metro cúbico de ar a 15 graus Celsius no nível do mar? E na EACH, não sei como que vocês pronunciam, se é EAC, mas enfim.
Bom, no caso, a gente teria que usar PV igual a nRT, PV igual a nRT. A pressão no nível do mar é de 1 atmosfera. Ele está perguntando em 1 metro cúbico, eu vou deixar em litros. Por quê? Porque eu vou usar o R igual a 0,082, que a unidade é atm por mol por Kelvin, tá? E a temperatura, 15 graus, então fica 273 mais 15, né? O resultado disso dá, vou fazer a conta aqui. Então, é 1000 ou 1 vezes 10 a terceira, ou só vezes 10 a terceira, dividido por, abre parênteses, 0,082. E isso daqui dá 288, né? 288. Então, isso dá 42,34 moles. Vou marcar aqui. E na USP, né? Na EACH, você pode fazer uma proporçãozinha, tá? Porque tem a ver com a pressão. E como ela é proporcional, basta descobrir a pressão na USP. Eu vou até dar uma consultada aqui, uma googada na internet, né? Ó, cheguei em 0,9385 atm, tá? Hectopascais aproximadamente. É o seguinte, na USP, EACH em atm. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Aproximadamente, vou usar o dado da IA mesmo, tá? 0,913. 0,913. Então, na EACH, ficaria 0,913 para a pressão atmosférica e o resto tudo igual, né? Então, você vai ver que como resultado, é só multiplicar isso daqui por 0,913, né? Considerar a mesma temperatura, 288. Então, eu vou chamar de número de mols na EACH. Esse primeiro resultado da direita a gente já fez esse cálculo, né? Então, é só multiplicar por 0,913. Então, 38,66. 38,66 mol. E para finalizar o primeiro conjunto de perguntas, 10. Qual é a massa de carbono na atmosfera? E qual é a massa na sala de aula? A massa de carbono na atmosfera, então eu vou considerar que uma certa altitude, a gente vai ter que fazer umas estimativas igual nós fizemos em exercícios anteriores, né, nas listas de exercício mesmo. Então, 10. Eu vou começar na sala de aula, tá? Na sala de aula, vou fazer o seguinte, para facilitar a vida, eu vou calcular quanto tem de carbono em 1 metro cúbico, tá? De ar. Então, o primeiro passo. Quantos mols tem? Calculamos no exercício 9. Exercício 9 tem 42,34 mols. 42,34 mol. Total, tá? Agora, em CO2, tá? Quantos moles tem de CO2? Para isso, eu vou voltar lá na página 10, ver que a composição da atmosfera corresponde a uma porcentagem, né, de 0,043, tá? Então, em CO2, então vai ficar assim, N de CO2 igual a 0,043% de N, tá?
Então, a gente tem que o número de moles de CO2 é, vamos para a calculadora, 42,34 vezes 0,043 dividido por 100, que é em porcentagem. Então, deu 0,01821, tá? 0,01821. Então, 0,01821 mol por metro cúbico, tá? Por metro cúbico. Vamos anotar isso por enquanto. Então, isso aqui é número de mols por metro cúbico. Beleza. Agora, o próximo passo, eu vou fazer uma regrinha de 3, tá? Eu vou tentar calcular o volume de ar de uma sala. Faz várias estimativas possíveis, tá? Você pode fazer diferente. Vou considerar o pé direito, né? A altura da sala igual a 3 metros, um valor bem comum. Agora, o restante, tá? Pode ser valores que vão variar muito, né? No caso, seria legal você ter uma noção do tamanho da sua sala, né? A sala onde vai ser a prova, supondo que essa questão caia. Vou estimar aqui como 5 por 7, já que eu estou na calculadora mesmo, né? Então, no caso aqui, vai ficar 3 vezes 5 vezes 7. Vezes 5 vezes 7. 105. Daí é só pegar esse cara e multiplicar pelo número de moles que já tem ali de CO2, né? Por metro cúbico, 1,821, certo? Faz sentido? Eu calculei o número de moles que tem em 1 metro cúbico. Daí, eu vou ter aqui na sala, né? Na sala, eu vou ter essa quantidade de moles, tá? Vamos voltar para a pergunta, porque ele não pergunta exatamente o número de moles, né? Ele quer a massa. Então, vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui para a sala, para a página de baixo. Você vai entender por que agora, tá? Gente, só comentando, eu estou respondendo essas questões agora, tá? Não deu tempo de planejar. Então, por isso que eu estou mudando de ideia no meio do caminho. Antes de calcular a massa de ar na sala, ou melhor, o número de mols na sala, vamos descobrir qual é a massa de carbono para cada metro cúbico, tá? Como a massa molar do CO2 é a massa molar do carbono mais 2 vezes a massa molar do oxigênio. Do carbono é 12, do oxigênio é 16. Então, vai dar 32, 44, né? 44 gramas por mol. Então, você concorda que em 1 metro cúbico, tá? Ainda em 1 metro cúbico, eu vou ter o seguinte. Em 1 metro cúbico, eu vou ter a seguinte massa de CO2. 0,01821, que é o número de mols, tá? Vezes a massa molar do carbono, 44 gramas por mol. Isso daqui é a massa de CO2, tá? Vou até puxar isso aqui mais para baixo, para eu colocar a formulinha que eu pensei aqui na hora de resolver, tá? A formulinha que eu estava pensando é essa daqui. A massa é o número de mols vezes a massa molar, tá? Então, isso aqui é a massa total de carbono, de CO2 em 1 metro cúbico. Qual vai ser a massa de... Gente, vou fazer diferente aqui. O que acontece? Eu não quero regravar, não quero fazer edição do vídeo por conta de tempo, não vou conseguir mandar para vocês tão já. Então tem um jeito melhorzinho aqui de fazer, tá? Que é o seguinte, eu sei que 1 mol me dá 44 gramas por mol, tá? Eu vou direto no carbono, tá? A massa molar do carbono é 12 gramas por mol, tá? Então, é mais fácil, né? Muito mais rápido eu simplesmente pegar o número de mols de CO2 e multiplicar pela massa molar do carbono, e aí eu já descubro qual é a massa em 1 metro cúbico, tá?
Então, é só pegar esse cara e multiplicar por isso daqui, tá? Desculpa não ter feito os cortes aí. Basicamente é isso, tá? Então, eu vou pegar 12, multiplicar por 0,01821, né? Então, isso daqui é a massa de carbono. Então, eu vou ter 0,2185 gramas de carbono. 0,2185 grama de carbono por metro cúbico, tá? Faz sentido? Beleza. Aí, isso aqui é um resultado mega importante, tá? Agora sim eu vou para a sala de aula. Na sala de aula, o que eu vou ter? Fazendo o cálculo aqui do volume da sala de aula, daquela sala de aula que eu imaginei as dimensões, o volume vai dar 7 vezes 5 vezes 1, tá? Então, aqui a gente tem 35 metros cúbicos. Portanto, na sala de aula, qual é a massa de carbono? A massa de carbono na sala é só multiplicar isso por 0, ou simplesmente vírgula, né? 2185. Então, a gente vai ter em gramas 7,648, né? Eu vou aproximar ali para 4 casas. Gramas. Essa é a massa de carbono na sala. Agora vamos fazer no planeta? No planeta. A gente vai considerar então o planeta da seguinte maneira. Eu vou imaginar que aqui tem uma camada de ar, tá? Uma camada que seria a Terra. Então, aqui seria a Terra, por exemplo, tá? Então, de forma bem grosseira, né? Aqui seria a Terra e aqui seria a atmosfera. O raio da Terra, tá aqui, ó, raio da Terra. E o raio e a altura da atmosfera eu vou considerar como sendo de 11 quilômetros, tá? O raio da Terra eu vou considerar aproximadamente 6.400 quilômetros, tá? Então, qual que é o volume da atmosfera? É o volume do planeta considerando a atmosfera, 4/3 de π, raio da Terra, mais a altura da atmosfera ao cubo, menos 4/3 de π, raio da Terra ao cubo, né? Ou seja, é só eu calcular o raio, só eu calcular o volume total, né? E tirar o da Terra. Aí vai sobrar só o da atmosfera, que é essa regiãozinha aqui. Beleza. Vou substituir os dados para fazermos o cálculo. O volume da atmosfera é de... Vou colocar aqui o 4/3 em evidência. 4/3 de π. Aí abre colchetes. Aí eu vou colocar em notação científica 6,4 vezes 10 a terceira quilômetros, vezes 10 a sexta metros, mais 11 vezes 10 a terceira metros, que é a altura da coluna de ar, tá? Ao quadrado, menos o raio do planeta Terra, que é 6.400, tá? Menos 6.400 quilômetros, ou 6,4 vezes 10 a sexta. Ao cubo. Aqui eu errei, né? Eu acho que eu coloquei 2 ao cubo. Daí, portanto, né, o volume da atmosfera vai ser, vindo aqui para a calculadora, eu posso colocar assim, ó, 3 vezes shift π dividido por 3, tá? Eu errei, é 4/3, né?
4/3 vezes, abre parênteses, tá? Agora eu vou fazer essa soma aqui de dentro. 6,4 vezes 10 a sexta, né? Mais o raio, mais a altura da atmosfera, 11 vezes 10 a terceira, fecho parênteses, elevado ao cubo. Menos, tem que sair do escopo do expoente, menos, aí eu não preciso levar colocar o parênteses, tá? 6,4 vezes 10 a sexta elevado ao cubo, ele já entende, mas eu preciso fechar o primeiro parênteses. Aí isso aqui deu 5,672 vezes 10 a 18 metros cúbicos, tá? Daí a gente pode vir aqui e multiplicar por esse valor, que é a quantidade de carbono por metro cúbico, né? Então, eu vou vir aqui multiplicar por 0,2185, isso aqui vai dar em grama, tá? Vamos lá. Então, portanto, a massa de carbono na atmosfera é 1,239 vezes 10 a 18 gramas. Se eu dividir por 1000, 1,239 vezes 10 a 18 quilogramas. 18 não, tem que dividir por 1000, né? Então, 18 menos 3, 15. Ou então, 1,239 vezes 10 a 12 toneladas. 12 é 4 vezes 3, né? Então, de 10 a 3 em 3, a gente vai ter o quê? Vou fazer aqui, vai. Aqui embaixo. 10 a terceira é 1000. 10 a sexta é 1.000.000. 10 a nona é bilhão. 10 a 12 é trilhão, né? Então, dá 1,239 trilhões de toneladas, tá? Lembrando que isso é estimativa, tá bom?